Olha, eu vou falar nesse vídeo aqui, destacar uma coisa que eu venho fazendo, né, semanalmente, pelo menos um vídeo sobre as minhas leituras, né? Destaquei, por exemplo, na última leitura, o José Saramago, As Intermitências da Morte, já falei do Evangelho segundo Jesus Cristo, sobre também o conto da Ilha Desconhecida, do Saramago, e já falei sobre outros autores. Né? Tenho muitas leituras, né, para apresentar para vocês, para socializar com vocês. Mas esse vídeo aqui, eu quero destacar uma coisa assim, que eu considero importante, que é uma lista dos livros que eu vou ler, né, apesar de já ter lido vários livros, né? Os livros de literatura são, para mim, são assim, fundamentais, primordiais para entender a sociedade. Tem um alcance muito importante para ajudar a entender a história das sociedades, né, as culturas. Então, eu tracei aqui uma lista de 15 livros que eu pretendo ler agora em 2022, né? Nós já estamos no meio do ano, mas esses livros eu pretendo ler ele, né? Talvez não dê tempo, né? Mas pretendo ler ele até o final do ano, esses 15 livros, né? E que vocês até vão até admirar alguns aqui que eu estou citando aqui, que talvez você diga, nossa, ele não leu esse livro ainda. Claro, são muitos livros para se ler, e um apaixonado por livro, né, precisa priorizar os livros, né? Esses dias a minha esposa falou o seguinte aqui, por que você não lê logo os livros que estão aqui na estante e tal, e depois compra outros, né? Aí eu digo, olha, não funciona desse jeito, né? A questão é o seguinte, a leitura funciona de acordo com as nossas necessidades de conhecimento, a necessidade de entender o contexto histórico, de entender uma determinada cultura, algum ponto relacionado à questão psicológica, sociológica, filosófica. Então, de acordo com os nossos projetos, a gente faz as leituras. Então, tem livros aqui, inclusive, que eu vou comprar também, tem outros que eu já tenho aqui, tá? Mas vamos lá. Olha, o primeiro livro que está na lista aqui é Guerra e Paz, do Tolstói. Você vai dizer, nossa, não leu ainda Guerra e Paz? Guerra e Paz é uma obra que tem pelo menos assim 2 volumes, uma caixa com 2 volumes, né, que eu estou comprando ele. E Guerra e Paz é um livro, né, pelo que já li nas sinopses, já ouvi falar, né? Guerra e Paz é um livro fundamental para entender o contexto das guerras na Rússia, né, na Europa, e entender principalmente a história e a cultura russa, né? Essa é muito importante. Então, Guerra e Paz, do Tolstói, muito importante. 1984, eu já assisti o filme, mas não li ainda o livro, do George Orwell. Esse livro ele vai tratar de totalitarismo, né? Eu estava até falando para a turma de ciência política sobre regimes totalitários, e é muito interessante, tipo uma distopia, né, de um controle geral, né, sobre os indivíduos, inclusive o nome BBB, né? Hoje você tem o Big Brother Brasil, né? O BBB tem a ver com o 1984, porque é a ideia do grande irmão, você está sendo visto por todos, tá? Então, a única coisa que o BBB tem em relação com o George Orwell é só isso, o resto é muita bobagem, né? E o terceiro livro, que é uma distopia também, que tem a ver com 1984, é um livro do desculpa, é o livro do Aldous Huxley, quase não saía, né? Admirável Mundo Novo. Esse livro é muito interessante, né? Pela sinopse que eu vi, não li ainda ele, mas ele trata de uma distopia também, de um controle de uma sociedade totalitária, tá? E outro livro que também eu não li ainda, chama-se Fahrenheit 451, né? Fahrenheit 451. Me desculpe, eu não lembro aqui o nome do autor, que eu não estou com ele, já tenho esse livro, Fahrenheit 451, do autor de Ray Bradbury. É um livro também que trata de regime totalitário, mas considerando a modernidade, as tecnologias, tá? Então, um livro muito interessante. Eu gosto muito das distopias para entender as realidades históricas.
O outro livro que eu vou comprar, que eu já assisti o filme, é O Grande Gatsby, de Fitzgerald. Muito interessante esse livro para entender, inclusive, o imaginário, o comportamento da classe, da elite, da classe burguesa nos Estados Unidos, principalmente o período da depressão econômica, né? Então, muito interessante esse livro aí, O Grande Gatsby, do Fitzgerald. E tem um livro também chamado Torto Arado, do Itamar Vieira, que trata da realidade brasileira, né, da questão das dificuldades, dos problemas sociais brasileiros, a vida no campo, né? Então eu vou ler esse livro também, que ele já está sendo muito falado, né, muito destacado, para entender inclusive os problemas da sociedade brasileira, a cultura brasileira. Pelo menos os pontos que eu tenho sobre ele é isso, né? Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui o Torto Arado, pegar aqui para vocês, Torto Arado, o romance de Itamar Vieira, né, porque fica melhor para dizer para vocês aqui o resumo. Torto Arado é um romance brasileiro de 2019, escrito pelo autor baiano Itamar Vieira Júnior, conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcados por um acidente de infância, que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Chapada de Diamantina, portanto, sobre trabalho escravo, né? Então, olha só. Então, aí, esse é um autor brasileiro que é fundamental, né? Eu já dei uma lida na introdução desse texto, né, nas primeiras páginas, né, mas vou ler ainda ele, né, do Itamar Vieira Júnior, Torto Arado. O sétimo livro, que eu vou colocar para vocês aqui, vou socializar com vocês, que eu vou ler, chama-se Pais e Filhos, de Turgenev. É um autor russo, também um dos melhores autores. A Rússia tem excelentes autores, né? Eu tenho todas as obras do Dostoiévski, estou relendo a obra, por exemplo, O Idiota, né? Que considero que a maturidade intelectual chegou mais também com a idade, né? Então, quando a gente faz uma releitura de uma obra, é muito importante. Inclusive, na minha lista aqui, tem os Irmãos Karamazov, já adiantando para vocês. Eu já li essa obra, li inclusive a obra daquela coleção da Martin Claret, uma obra que é uma tradução horrível, tá? E eu vou adquirir a obra, os Irmãos Karamazov, da editora 34, né? A maioria dos livros que eu tenho do Dostoiévski é da editora 34, e eu vou reler essa obra dos Irmãos Karamazov. Mas falando sobre Pais e Filhos é um romance do Turgenev, que é também um autor russo muito interessante para entender a cultura russa, no período czarista, essa questão do patriarcalismo, do conservadorismo. Então, pelo que eu vi, é um livro muito interessante. Já comprei ele, né? E vou ler essa obra, e lembrando sempre que todas as obras que eu leio, eu vou socializar com vocês, quero comentário de vocês, tudo isso, tá bom? E tem uma obra que eu fiquei, que eu ouvi falar sobre ela, e buscando os livros, inclusive, aqui para comprar, aí vi a sugestão, e depois vi no canal, inclusive, falando sobre ele, que eu fiquei encantado para ler esse livro, que também não deixa de ser uma distopia. É O Som e a Fúria, de William Faulkner. O Som e a Fúria, de um ator americano, de um escritor americano, também muito interessante para tratar das transformações da sociedade moderna, tecnológica, né? E das crises do capitalismo, que isso gera, o que isso implica na vida humana. Outro autor aqui que eu vou ler, outro livro que eu já li, assim, não li todo ainda, vou retomar a leitura, né? Vou começar do zero novamente, é Anna Karenina, do Tolstói. Anna Karenina é uma obra muito falada, né, do Tolstói. Tolstói é um dos grandes escritores russos, né? Foi um conde, era um cara que tinha propriedades, mas a sua escrita, né, como A Guerra e Paz, por exemplo, diz que é um dos romances fundamentais para entender o mundo, para entender a sociedade, principalmente a sociedade russa.
Tá? Então, Ana Karenina é uma obra também que eu vou ler. Aqui já estou na lista, já falei dos Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, né, que é muito interessante, eu li também já essa obra todinha, deu para entender um pouco, né, sobre essa obra, né, começa com a história de um parricídio, né, mas vai tratar sobre a questão da religião, a importância da religião, a influência da religião, sobre o ateísmo, né, muito bom essa obra também, então vou reler essa obra. E tem um projeto também das principais obras que eu leio, né, escolhi algumas para fazer estudos aprofundados e artigos ou livros sobre eles. E aí tem um autor que eu confesso para você que eu não li nada desse autor, vou iniciar a leitura dessa, vou inclusive comprar as obras ainda, que é o Thomas Mann. Nossa, você não leu ainda Thomas Mann? Pois é, vou ler o Thomas Mann porque é muito conhecido. As obras desse autor, A Montanha Mágica, por exemplo, é uma das obras centrais do Thomas Mann, os Buddenbrook também do Thomas Mann, então são duas obras, pelo que eu vi, muito boas, né? Vi a sinopse, né, na resenha desses livros aqui, e vou ler o Thomas Mann. E quando gosto de um autor assim, eu compro todas as obras dele, né? Então, os Buddenbrook de Thomas Mann e A Montanha Mágica, certo? Tem também os contos do Thomas Mann, né? Os principais, os contos do Thomas Mann. Então, eu estou olhando aqui, eu vou pegar para vocês aqui, somente para lembrar, eu sei que para quem sabe aqui não tem muito interesse, né, falar do óbvio, né, mas para quem não sabe, né, Paul Thomas Mann foi um escritor romancista, ensaísta, contista, crítico social do Império Alemão, tendo recebido o Nobel de Literatura de 1929, é considerado um dos maiores do século XX. Está aí o Thomas Mann, né? Então, até aqui, ó, seja como for, Thomas Mann é um escritor incontornável, seu trajeto de leitura leva você a temas como artes, humanismo, simplesmente boa literatura. O fato de que ele vinha sendo citado em várias outras leituras, me convenceu para fazer também a leitura, assim como diz aqui o resenhista do Thomas Mann, ok? Bom, e aí tem o 14º livro aí, um livro também que um autor que é bastante conhecido, né, na literatura mundial, que não li nada sobre ele. Eu tenho aqui o Werther, né, do Goethe, e eu vou ler o Fausto do Werther, do Goethe, que é, na verdade, uma obra que é uma peça, né? Inclusive, eu acredito que todo mundo que é leitor, apaixonado por leitura, tem seu estilo favorito, né? Eu confesso a você que peças, por exemplo, não me atraem muito. Mas, claro, as mais conhecidas, né, eu tenho que ler porque trouxe coisas importantes, significativas para a sociedade, influenciou. Então, tem o Fausto do Goethe, que é uma obra, está dividida em 2 livros, diz que tem um terceiro até, o Fausto Zero, né, o Fausto Zero, 1 e 2, mas tem um combo de 2 livros. A obra do Goethe é o seguinte, né? O Fausto, na verdade, você tem um doutor, né, que ele fez um acordo com o demônio, sim, com o demônio. Ele pensava muito em conhecer tudo no mundo, né, fã do conhecimento, né? Então, ele fez um acordo aí, um contrato com o diabo para poder ter o conhecimento do mundo, né? O Mefistófeles, tá? Ou Mefistófeles, que é o demônio, né? Então essa leitura, ela é interessante, vou ler, sim, vou comprar inclusive ainda essa obra. E tem, pessoal, uma obra aqui que ela é bastante, como é que eu posso dizer, não é questionada, né? Ela é bastante falada no que diz respeito à dificuldade da leitura dela. Trata-se de Ulisses do Joyce,
né, que não é fácil ler Ulisses. Confesso a vocês que eu comecei a leitura, parei em 150 páginas, é um livro que tem mais de 1000 páginas, né, mas, e olha que eu sou fã de leitura, mas já digo a minha parte também sobre essa questão da leitura, a dificuldade de ler o Joyce, o Ulisses do Joyce, né? E não é por acaso que existe até curso de como ler o Joyce, né? o Ulisses, né? E dizem que também para ler ele também é importante ler, tem pelo menos os Dublinenses, que é um conjunto aí, de uma obra que é um conjunto de contos, né, sobre a vida em Dublin, né? Então, o Ulisses do Joyce, né, para quem não sabe, o Ulisses ele se baseia na Odisseia do Homero, né? E, inclusive o nome Ulisses é o nome em latim do Homero, né? Do Odisseu, na verdade, do Odisseu, tá? É o nome latim do Odisseu. E aí vem Ulisses. Ulisses, como se baseia em Odisseia, a Odisseia tem 18 cantos, né? Tem Ilíada e tem Odisseia. Ulisses, ele conta a história baseada no Odisseu, né? Na Odisseia de Homero. Então, sobre Ulisses, né? Ulisses se baseia na Odisseia do Homero e conta a história do indivíduo, né? Do Bloom, né? O Leopold Bloom, que ele é uma odisseia de um dia, na verdade, na vida desse indivíduo aí, que ele vai passar por várias peripécias, não vai matar ninguém, mas vão ser outros tipos de peripécias. E a dificuldade da leitura do Ulisses, do Joyce, é porque o Ulisses do Joyce, ele foi escrito de maneira muito diferente de todas as obras anteriores, né? Vai ser um marco para a literatura moderna. Ele vai escrever, inclusive, em 18, considerando 18 capítulos, baseado na Odisseia, né? 18 capítulos, mas cada capítulo vai ser escrito com um estilo diferente, né? Então, né, é muito difícil, né, do ler Ulisses, mas não tão difícil a dizer, não vou ler essa história não, né? Então, esse é o último livro aqui que eu pretendo, né, continuar a leitura, né, fazer a releitura do que já li e ler de fato toda a obra do Ulisses do Joyce, tá? Esses são eu coloquei aqui 15 livros, né, mas falei do Dublinense, que é 16 livros, que eu pretendo ler ainda 2022, tá? Dá para ler? Vou socializar com vocês. Se não der, a gente continua no próximo ano, né? Mas vou socializar com vocês, tá bom? É isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar um like e também se inscreva, se você não fez ainda. Ao se inscrever, ative o sininho para receber as nossas novidades. Nós temos sempre novidades aqui de sociologia, política, cinema e literatura, atualidades, metodologia científica também e muito mais, tá bom? E também compartilhe os nossos vídeos, o nosso canal para os seus amigos e para as suas amigas e não deixe de fazer o seu comentário, tá bem? É isso aí, até mais.